Eu sou simples e romântico pra você. Eu não faço, eu canto, eu vou contar e mostrar pro mundo tanto que eu te amo e o tanto que eu te amo. Eu sou Esquenta M10. Bom dia pra gente, bom dia pra gente. Depois desse bom dia maravilhoso aqui com essa voz maravilhosa, pô, vamos falar um pouquinho de chikungunya SP3.3. Nessa aula, gente, eu quero abordar com vocês o que é a chikungunya, a fisiopatologia da chikungunya, os sintomas, diagnóstico, prognóstico, que é como a doença evolui normalmente, e o tratamento. E ao final dessa videoaula, eu quero responder uma pergunta para vocês. Quero deixar indagada aqui para vocês essa pergunta aqui. Por que não podemos utilizar anti-inflamatórios na fase aguda da chikungunya? Essa é uma questão muito importante que a gente vai aprender ao longo da nossa videoaula. Começando aqui sobre o que é chikungunya. A chikungunya é uma doença causada pelo vírus. Eu costumo chamar ele de Chika-V. Chika-V. Tem gente que chama de Chique-V, mas eu chamo de Chika-V porque chique ele não é, né? Então, acho mais bonitinho chamar assim. É uma doença causada pelo vírus Chika-V, que é um vírus de RNA de fita única e que é transmitido por um arbovírus. Então, o vírus da Chika-V é um arbovírus. E o que é um arbovírus? São vírus transmitidos por pela picada de mosquitos e carrapatos. Não sei se é tão importante para a nossa prova, mas o vírus Chika-V é um alfavírus. O gênero dele é alfavírus, da família Togoviridae. Essa aqui eu só botei para acrescentar informação mesmo, porque sinceramente não acho que vai cair na prova, nem é o escopo da nossa necessidade de entendimento. Pulando para fisiopatologia, o que é que acontece? Aqui eu vou desenhar o braço de uma pessoa. E o que é que acontece? Vai vir um vírus da chikungunya, vai pousar e vai picar. O vírus da chikungunya não, gente, perdão. O mosquito. E ele é transmitido pelo Aedes aegypti ou pelo Aedes albopictus. Então, o mosquitinho preto e branco, ele vem voando, pousa na pele do rapaz e o mosquito infectado, ele pica e deixa o seu vírus aqui. O que é que acontece? Esse vírus, ele vai se replicar na pele, vai se replicar nos fibroblastos da pele, vai cair na corrente sanguínea e vai viajar pelo corpo. Viajando pelo corpo, ele vai se depositar nos músculos e principalmente nas articulações, que vai ser um dos principais sintomas da chikungunya, dor articular bilateral simétrica. Opa, fui tirar uma sujeira aqui do tablet e pulei para o outro lado. Então, o que acontece, gente? A picada do mosquito contaminado vai trazer consigo um processo de replicação nos fibroblastos da pele
E quem são os fibroblastos, né? Os fibroblastos são células da epiderme que produzem queratina. Nos fibroblastos da pele. E eles caem na corrente sanguínea. E se depositam nas articulações e músculos. Gente, não sei se está acontecendo um chiado aí de alguém raspando uma pá no cimento, é porque aqui em casa tá tendo o pedreiro tá consertando o banheiro ali, aí tá batendo cimento e tá dando uma raspadinha. Não sei se vocês estão escutando, mas se tiver, já deixei avisado. E o que é que eu vou fazer aqui? Deixa eu ver se dá pra... Deixa eu ver se é assim. Não. Eu vou colar mais uma pergunta. Além daquela pergunta de por que não podemos utilizar anti-inflamatórios na fase aguda, eu vou colar mais uma pergunta aqui. Aqui tá bom. Quais são as células que o vírus Zika-V preferencialmente infecta? É a questão 6 do nosso guia de estudo pré-prova, que eu vou conversar com vocês e mostrar daqui a pouquinho. Quais são as células para além dos fibroblastos, né? Eu só falei uma célula aqui, mas ele infecta outras células de acordo com o Dynamed. Dentre o diagnóstico clínico, a gente foca nos sintomas. Geralmente, são 4 sintomas da chikungunya, que é febre aguda, maior que 38,9 graus Celsius. Além da febre aguda, teremos também artralgia bilateral simétrica. Por exemplo, eu tenho que ter dor no meu cotovelo direito e no meu cotovelo esquerdo. Dor no meu joelho direito e no meu joelho esquerdo. Além dessas duas, nós temos também erupções maculopapulares, que são os carocinhos lesivos que aparecem. E o que acontece aqui, gente? Nessas erupções maculopapulares é bastante parecido com a dengue. Por isso que é um pouco difícil diferenciar no primeiro momento chikungunya e dengue. Porque também pode acontecer isso na dengue também, tá? As erupções maculopapulares. Eu vou mostrar uma fotinha aqui para vocês de como é essas erupções. Essa foto eu tirei do Dynamed e ela é mais ou menos assim. Não sei se eu deveria ter avisado que eu ia mostrar essa foto, né? Mas ela é assim. Aparecem esses caroços um pouco avermelhados também, essas manchas vermelhas, caroços vermelhos, e é assim, as erupções maculopapulares. E além das erupções maculopapulares, também teremos o diagnóstico clínico epidemiológico. Por que epidemiológico? Porque se essa pessoa tiver visitado uma região endêmica para chikungunya, uma região que tem constantemente vetores de chikungunya naquela área, nos últimos 15 dias a gente pode dar o diagnóstico de chikungunya. Então eu vou anotar aqui, visita / residência em áreas endêmicas para chikungunya, nos últimos 15 dias. Nos últimos 15 dias. Depois do diagnóstico clínico, que a gente se baseia nos sintomas, a gente vai para o diagnóstico laboratorial, que é o que vai nos dar a resposta definitiva e correta. No diagnóstico laboratorial, nós teremos 3 meios para
para dar o diagnóstico de chikungunya. O primeiro deles, deixa eu ver quanto espaço tem aqui, peraí. Ah, não, tem muito espaço. O primeiro deles é o RT-PCR, que é um método laboratorial que identifica o genoma do vírus no soro do sangue ou tecidos. O que é o soro do sangue? É a parte líquida do sangue. A gente tira a parte sólida, que são os glóbulos, através da centrifugação e deixa só a parte líquida, que é o soro. Ou também através dos tecidos. Não sei se vocês lembram, o RT-PCR era um método que a gente fazia para tentar identificar Covid. A gente enfiava um cotonete no nariz, fazia a raspagem do tecido, naquele exame bem, não sei se invasivo, pode dizer o nome, mas tipo assim, era bem cômodo. E esse era também o RT-PCR. Então o RT-PCR identifica, vou até botar em vermelho aqui, porque essa informação é importante, o genoma do vírus. Porque nos outros dois vai ser diferente. Identifica o genoma do vírus no soro ou tecidos. Vou botar aqui entre parênteses que é o método da raspagem. Depois do RT-PCR, a gente vai entrar no teste de IgM. Que vai ser importante a partir do 7º dia. Gente, peraí, que eu esqueci de falar uma informação importante aqui. Quando eu falei 7º dia, eu lembrei que o RT-PCR ele é eficaz no período de viremia. Ele é eficaz quando o vírus está atuando. Ou seja, se ele é eficaz no período de viremia, que quando é esse período? É 6 dias após o início dos sintomas. Então tá, o IgM a gente pode fazer a partir do 7º dia. E por que o IgM é diferente do RT-PCR? O RT-PCR eu busco identificar o genoma do vírus. No IgM eu tô vendo anticorpos produzidos pelo nosso organismo para combater o vírus, entendeu? E o que é que o IgM faz? Geralmente, o IgM... vou ficar sem espaço aqui. Peraí. Deixa eu terminar aqui. O IgM... ele ativa o complemento, o sistema complemento, e aglutina micro-organismos. Pera aí, vou dar um pause aqui só para dar uma mudada nesse espaço aqui, que aqui eu tô com pouco espaço. Então tá, voltando aqui, dentre os 3 métodos nós vamos ter o RT-PCR, o teste de IgM e o teste de identificação de imunoglobulina G. O IgM a partir do 7º dia para identificar a fase aguda da doença, fase aguda. E o IgG já vai ser utilizado para identificar a fase crônica, que é depois de 3 meses. Então, o IgG, dentre suas funções, nós vamos ter 3, basicamente. E a primeira delas é que o
IgG, ele está em maior quantidade no soro sanguíneo. Ele opsoniza micro-organismos. O que é opsonizar? É marcar, é etiquetar o antígeno, o vírus, a bactéria, para chamar as células de defesa, como por exemplo as células natural killer, para destruir esse micro-organismo. E uma outra função é que ele pode atravessar a placenta e conferir imunidade passiva ao recém-nascido. Tá, então a gente fica com esses três métodos: RT-PCR, IgM e IgG. Dentre o prognóstico, que é o como a doença normalmente evolui, a gente pode afirmar que a doença chikungunya, é uma infecção de curso benigno e autolimitado. Isso significa que a gente não vai ter um tratamento específico para o vírus da chikungunya. A gente não vai usar nenhum remédio específico. A gente vai buscar, através do curso benigno e autolimitado, tratar os sintomas do paciente. O tratamento vai ser baseado no alívio sintomático. E aí a gente vai usar alguns remédios, né? A gente pode usar analgésicos para dor, antipruriginosos, como a histamina, que é para evitar as coceiras das erupções maculopapulares, e em cenários de vômito, se causar vômito, a gente usa antieméticos. Vou subir aqui que eu preciso falar mais uma coisinha aqui. O prognóstico, a doença pode evoluir da maneira errada. E ela tende a evoluir da maneira errada, ela tende a evoluir para uma infecção aguda grave em idosos maiores de 65 anos, crianças menores que 2 anos e em gestantes. Se aparecer alguma desses três aqui para você, a gente tem que tomar muito cuidado com a doença da chikungunya, porque ela pode evoluir para sua forma aguda grave. Então, peraí que parece que a pia tá caindo água ali. Voltei, galera. Agora papel e caneta na mão que a gente vai anotar umas coisinhas aqui. Como eu falei, o prognóstico ele não tem tratamento específico para o vírus da chikungunya e o tratamento vai ser baseado no alívio sintomático do paciente. E aí a gente vai ter 3 fases da chikungunya. Teremos a fase aguda, a fase pós-aguda e a fase crônica. Na fase pós-aguda, deixa eu abrir mais espaço aqui. Na fase aguda, o que é que a gente tem que buscar? A gente tem que buscar o repouso articular do paciente, para evitar a evolução para a fase crônica.
E aí, como a gente tem que evitar evitar não, como a gente tem que dar um repouso articular para evitar a evolução para a fase crônica, a gente vai ter que ser generoso em dar atestado médico. Lembrando que um atestado menor que 15 dias, ou seja, um atestado de 14 dias com retorno, quem paga é o empregador. E um atestado maior ou igual a 15 dias, aí quem paga é o INSS. O médico perito do INSS vai analisar o caso, vai ver se o paciente realmente tem chikungunya e tem que ficar de repouso, tem que fazer o repouso articular, e aí vai tentar dar a aposentadoria por INSS, ou auxílio doença, né, que a gente fala. Então, como eu já falei, a gente vai fazer o alívio sintomático com antitérmicos, analgésicos, antipruriginosos. E nessa fase aqui, galera, a gente não usamos anti-inflamatório. Por que a gente não usa anti-inflamatório? Porque o prognóstico da chikungunya na sua fase inicial é muito parecido com o da dengue. E o da dengue, a gente tem chance de ter hemorragia grave. E o que acontece? Quando eu utilizo anti-inflamatórios, eu vou inibir a cascata inflamatória e eu vou inibir importantes substâncias inflamatórias que ajudam na coagulação sanguínea, como o tromboxano. Ou seja, o que vai acontecer aqui? Eu vou anotar aqui, peraí. Vou anotar em roxo para ficar melhor para a gente ver. Estímulo lesivo vai fazer a fosfolipase A2 da membrana fosfolipídica da célula, vai fazer essa fosfolipase A2 liberar ácido araquidônico, que a gente chama de AA, não é aminoácido, viu? É ácido araquidônico. Fosfolipase A2 libera ácido araquidônico no citoplasma da célula. E então, o que acontece? A ciclooxigenase 1 e a ciclooxigenase 2 vão transformar o ácido araquidônico em mediadores inflamatórios. E aí, dentre esses mediadores inflamatórios, nós teremos as prostaciclinas, prostaglandinas e o tromboxano. Que é procoagulante. Ou seja, gente, se a chikungunya na fase inicial é uma doença muito parecida com a dengue, e a dengue já tem um curso de plaquetopenia, ou seja, diminuição do número de plaquetas, já vou ter uma
uma dificuldade em coagular alguma ferida ou alguma lesão do tecido. E se eu utilizo um anti-inflamatório na dengue, eu vou inibir a formação de tromboxano. Se eu não tenho nem plaqueta nem tromboxano, eu tenho chance de ter hemorragia grave. E é por isso que a gente não utiliza anti-inflamatórios na fase inicial da chikungunya e não usamos anti-inflamatórios no tratamento da dengue. Na fase pós-aguda, aqui a gente já pode entrar com, que é de entre 15 a 90 dias, a gente já pode entrar com anti-inflamatórios não esteroidais, que são anti-inflamatórios não tão potentes quanto os esteroidais, porque os esteroidais são corticoides. E a gente também pode usar... Não, é só isso mesmo. Anti-inflamatórios não esteroidais. E a gente pode usar como exemplo o ibuprofeno. E essa informação eu tirei do Guia de Manejo Clínico da Chikungunya, que é o manual do gov.br. Na fase crônica, que ela é para além de 3 meses, o que é que a gente vai recomendar ao nosso paciente? Fisioterapia e exercícios leve/moderado. E aqui tem 2 remédios que o guia de manejo traz pra gente. A hidroxicloroquina, que a gente chama de HCQ, e acho que é metatrexano. Não lembro se é assim que escreve, mas a gente chama de MTX. Se não der certo com um desses remédios, a gente encaminha para o reumatologista. E é isso, galera. Chikungunya é isso. É isso não finalizei minha aula porque eu não respondi essa questão aqui, ó. Quais são as células que o vírus Zika preferencialmente infecta? Isso eu vou mostrar para vocês, que está no meu guia de estudo para a prova, que é um material que eu vendo para ajudar os alunos a estudarem para a prova. Dentre as células preferenciais que o vírus Zika infecta, nós temos as células epiteliais, as células endoteliais, fibroblastos, monócitos, macrófagos e células musculares. Beleza, gente? Que foi até uma questão da prova do semestre passado. Foi essa aqui? Foi não. Foi essa aqui? Foi não. Peraí, deixa eu procurar aqui a questão aqui. Acho que é isso. Aqui. Em relação à fisiopatologia da infecção pelo vírus chikungunya, assinala a alternativa correta. Acredita-se que a dor musculoesquelética seja decorrente do escape precoce do vírus da chikungunya do interior dos monócitos e consequente relocação nos macrófagos sinoviais, que é a sinóvia, que é o que está nas nossas articulações. Aí eu falei, o vírus pica a nossa pele, vai se replicar na pele, vai cair na corrente sanguínea, vai cair para os músculos e para as juntas. Beleza? É isso que eu tinha para falar para vocês de chikungunya. No mais é isso, pessoal. Se inscrevam no canal, deixa o like para apoiar o nosso trabalho e até a próxima aula que eu vou falar um pouco sobre hipersensibilidade. Valeu!